Voltamos com a notícia de frente. Olha só, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu ontem com 22 ministros de estados. Ele negou que fará uma ampla reforma nas pastas e rebateu críticas sobre desmatamento no país. Confira. Eduardo Pazuello, da Saúde, fez um balanço do Plano Nacional de Imunização e falou da expectativa de vacinar milhões de brasileiros ainda no primeiro semestre, quando a produção de vacinas em laboratórios nacionais for intensificada. A possibilidade de reforma ministerial também foi debatida. O presidente avisou aos ministros que, por enquanto, a única mudança prevista é no Ministério da Cidadania. Onyx Lorenzoni vai para a Secretaria-Geral da Presidência e abriu vaga no cargo que cuidou do auxílio emergencial ao longo de 2020. A expectativa é que algum aliado político assuma a função. Bolsonaro avisou aos ministros Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, Ricardo Salles, do Meio Ambiente e Tereza Cristina, da Agricultura, que eles continuam. Já o vice-presidente Hamilton Mourão não foi convidado para a reunião. Não fui convidado, não fui chamado, né? Então acredito que o presidente julgou que era desnecessária a minha presença. Não estou incomodado, não. Ainda não houve uma definição do novo ministro da Cidadania. De Bolsonaro se reuniu com os deputados Marcos Pereira e Silvio Costa Filho, dos Republicanos. Mas, de acordo com os dois, o tema não foi tratado. E a pauta com o presidente foi o projeto de autonomia do Banco Central. Silvio Costa Filho é o relator do texto. Marcos Pereira ainda afirmou que o partido não fez nenhuma indicação para o cargo de ministro da Cidadania. O encontro teve as presenças ainda do presidente do BC, Roberto Campos, dos ministros Paulo Guedes e Gilson Machado e de parlamentares. No fim da tarde, Bolsonaro participou do lançamento do programa Adote um Parque. Empresas e pessoas físicas poderão ajudar a conservar áreas de preservação. O presidente falou das críticas que o Brasil tem recebido por incêndios na Amazônia e se referiu à relação com a França, citando a Guiana Francesa. Não tem porquê Brasil e França se distanciarem. Afinal de contas, somos vizinhos. A maior fronteira da França é o Brasil. Até botei aqui, para não esquecer. 730 quilômetros de fronteira. O Brasil é o país que mais preserva seu meio ambiente. Muitos países não se fala em mata ciliar, reserva legal. Nós temos tudo isso. Bom, até com a colinha na mão, né, Haroldo? É, colinha na mão. Gente, quem nunca fez isso? Me fale. Colinha na mão. Hã? Eu acho que Lúcio nunca colocou cola na mão, não. Ele é muito elegante para escrever de caneta na mão dele. Talvez um papelzinho números. Em outro lugar. Tem um outro aí que também eu não vi ele até hoje com colinha na mão. Né? Mas ontem não deu para vê-lo. Ontem não foi possível vê-lo. Né? Porque ele não foi convocado lá para essa reunião do Ministério. Não, o pessoal estava... Hamilton Mourão. Presidente Hamilton Mourão. Ele não era, digamos assim, bem-vindo à reunião onde estava todo mundo, né? Onde estava todo mundo. Só tinha um ministro que não estava presente. O ministro das Comunicações, é lá o genro do Silvio Santos, lá, como que é o nome dele? Fábio, esqueci. Fábio Farias. Fábio Farias. Nayara é uma enciclopédia. O problema do Mourão é que... Olha, o Ivan fala o seguinte, a ausência do Mourão, do vice, nessa reunião, tem dedo do Centrão. Até rimou, viu? Não resistia ao trocadilho. É de que ele sai falando, depois da reunião, sai falando a todo mundo o que aconteceu na reunião. Sabia disso? Entendeu? Aí, fofoqueiro, é isso? Diz que é meio fofoqueiro. Ele fala demais. Né? Conheço que fala assim, coisas viu? Que não deveriam ser compartilhadas com a imprensa. O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, ele tem um hábito péssimo. Né? Ele é verdadeiro. Tem gente que não gosta. Tem gente que não gosta ele é muito da mais verdade, da sinceridade. Né? Gostam de ficar tapando o sol com a peneira. Não é isso? Por exemplo, quem dificulta o trabalho da imprensa tem medo da verdade? É isso? Será que é isso? Olha aqui, olha essa notícia. Olha só. Não é no Palácio do Planalto. Calma. Não é no Palácio do Planalto. É lá na Câmara dos Deputados do senhor Ayrton... Como que é? É Lira?
Arthur Lira, não é aí. Ó, presidente da Câmara muda comitê de imprensa de local. Para quê? Para se afastar dos jornalistas. Vamos à notícia aqui. Com a medida tomada uma semana após ser eleito, Lira não precisará, olha só que espetáculo. Ele não precisará cruzar o prédio para ir à tribuna e evitará a imprensa, né? Hoje, para ir da presidência da Câmara ao plenário para a sessão, o presidente precisa cruzar o Salão Verde. No caminho, geralmente, o presidente em exercício precisa falar com os jornalistas. Apadrinhado, a reportagem aqui é do Correio Brasiliense, né? E é o Correio Brasiliense que coloca isso. Apadrinhado por Bolsonaro nas eleições, Lira mandará os jornalistas para onde, professor Haroldo Arruda Júnior? Faça a mínima ideia. Para o subsolo, longe, mas bem longe. Mas você precisa ressaltar uma coisa bem aí. Bem longe do trabalho Porque dos parece deputados. que só o Arthur Lira fez isso. Todos os outros tentaram. Não. Teve um que tentou e acabou não conseguindo. No governo Dilma tentaram. No governo Lula tentaram. Não, teve um que conseguiu. Teve um que tentou, mas não conseguiu. Mas hoje ele conseguiu outra coisa. Ele conseguiu ir lá para Curitiba. Isso, esse aí, Eduardo Cunha, também tentou fazer isso. Bom, o executivo, né, aí a reportagem que fala, né, de que houve um investimento muito grande do Palácio do Planalto na candidatura do Arthur Lira. Agora, por que é que eles insistem, hein, lá em Brasília, em continuar dificultando o trabalho da imprensa? O que é que eles têm contra a transparência, né? De mostrar os atos, o que é que eles estão fazendo. É porque tem parte da imprensa que é honesta e tem parte da imprensa que é desonesta. Olha, que é desonesta. Acaba mentindo para a população. Não, mas ali é o seguinte, ali é uma cobertura para mostrar. Agora é o seguinte, essa conversinha eu também não concordo com ela. Eu também não concordo com ela. O seguinte, eu não admito ataques à imprensa que está noticiando. A imprensa que está noticiando. Não é a imprensa que usa os comitês do ódio, não é essa imprensa que eu falo. Noticiando mentira? Não é essa imprensa que eu falo. Não é essa imprensa que eu falo. Que é alimentada pelos gabinetes do ódio, não é essa aí não. Não é essa aí não. Não é essa. Agora, o comitê de imprensa, né? Ser impedido não, dificultar o trabalho da imprensa. Não. É um absurdo isso. Concordo. É um absurdo, né? Aí a defesa de quem quer se ancorar nos fake news das redes sociais é o seguinte: vamos atacar a imprensa, vamos atacar jornalista. Essa é a defesa, infelizmente. Infelizmente. Olha, gente, temos que seguir, a discussão está boa, mas a gente tem que seguir. Sim, eu vou até dar continuidade, eu só acho que como eu bem disse, existe imprensa honesta e existe imprensa desonesta. Como já vou entrando diretamente no meu comentário de hoje com relação à questão da greve do Banco do Brasil. Só uma matéria antes. Até a matéria. Vamos lá com a matéria? Aí depois você complementa, pode ser? Então a gente vai agora com a reportagem, porque o anúncio do governo federal do fechamento de agências do Banco do Brasil está deixando os funcionários preocupados. Diante disso, mais uma paralisação será realizada hoje, quarta-feira. São diversos problemas que vêm causando insatisfação aos servidores bancários há anos, entre elas o fechamento de 112 agências no Brasil, também de 212 postos de atendimento, ainda 7 escritórios, além do plano de desligamento extraordinário, programa de adequação de quadros, e tudo isso motivou o Sindicato dos Empregados de Estabelecimentos Bancários a aprovar uma paralisação que irá acontecer nesta quarta-feira. Sobre este assunto, eu converso com o Alex Rodrigues, que é secretário-geral do Sindicato dos Bancários aqui em Mato Grosso. Alex, como eu disse, várias insatisfações, os servidores têm buscado, têm tentado diálogo, mas há bastante tempo sem sucesso, não é isso? Exatamente. O banco, ele nos últimos anos, ele vem aplicando algumas políticas que só pioram para o trabalhador. Isso, eu cito, por exemplo, esse plano de demissão, agora foram 5.300 trabalhadores que saíram da empresa. Mas se nós pegarmos de 2019 para cá, isso ultrapassa 10 mil. Significa o quê?
menos trabalhadores e sobrecarga de trabalho, certo? Porque não há previsão nenhuma de concurso público para entrada de novos trabalhadores. E também ele extingue, fecha agências, acaba com a função de caixa nas agências. É um absurdo, em plena pandemia, o banco vir com uma desestruturação dessa para o funcionário e também para a população. Você imagina, já foram 5.300 pessoas para fora da empresa e 8 agências fechando. E essas agências, por exemplo, em Hortelândia só tem uma agência, vai fechar. Alto Paraguai é a mesma coisa. Em Nobre só tem uma agência, vai virar posto de atendimento. Imagina a população dessas cidades, o sufoco que elas vão passar, que já passam. Na verdade, nós sabemos que as agências de atendimento do Banco do Brasil são todas lotadas. Aí você reduz, ao invés de contratar mais funcionários, você reduz e fecha a agência. Obviamente que você eleva a sobrecarga de trabalho e aumenta o número de filas e a insatisfação da população. Agora, o sindicato aprovou o estado de greve e vai acontecer essa paralisação, que pode ser de todas as agências do estado ou pode ser que algumas resolvam manter as atividades. A grande maioria, principalmente aqui na capital, vai fechar, entendeu? Isso é um recado para o banco para abrir a negociação e rever essa desestruturação que ele está fazendo, certo? Porque dependendo do não avanço nas negociações, pode sim ocorrer uma greve por tempo indeterminado, que nesse momento seria muito ruim, entendeu? Mas, infelizmente, o banco, se ele não voltar atrás e negociar, ele está levando a categoria para isso, os bancários do Banco do Brasil para isso. Ok, Alex Rodrigues, muito obrigado pelas informações. É isso então, paralisação marcada para esta quarta-feira. Já está definido que irá de fato acontecer. Agências que já têm aí esse anúncio de fechamento, tanto aqui em Cuiabá quanto no interior do estado, e essa insatisfação que já dura tempos aí por parte dos servidores e que eles buscam um diálogo que seja finalmente adequado à categoria, já que essa insatisfação segue e que pode acabar provocando uma greve geral. Obrigada, Luiz. Então vamos para o seu destaque, Haroldo. Vou falar sobre essa questão da paralisação, 24 horas dos bancários do Banco do Brasil, mas eu quero chamar a atenção para vocês com relação à forma com que boa parte da imprensa divulga a questão da paralisação. Isso eu digo que é desonesto com a população. Olha essa manchete aqui, fecha aqui na manchete, fazendo um favor. Manchete diz assim, ó, funcionários do Banco do Brasil fazem nova paralisação. Perfeito. Contra desmonte do governo Bolsonaro. Não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Vou explicar. Banco do Brasil é uma instituição criada em 1808, ainda à época do Império, Dom João VI, marido de Carlota Joaquina. E resolve agora, de certa forma, já anunciado no dia 11 de janeiro deste mês, anunciado uma reestruturação do Banco do Brasil. Com base em quê? E por quê? Por conta exatamente do comportamento do novo consumidor, das novas tecnologias de informação e comunicação. É claro que o sindicato está preocupado, porque serão demitidas 5.000 pessoas, empregados do Banco do Brasil, que já entraram em acordo com o banco e vão receber aí a restituição por conta desse acordo, né, trabalhista, que chega até R$450 mil. Por que o Banco do Brasil está fazendo isso? Porque nós teremos cada vez mais empresas menores e mais eficientes. Isso é uma tendência mundial, não só do Banco do Brasil. A reestruturação, de que adianta você ter? Qual foi a última vez que você foi ao banco? Por conta exatamente do avanço dos softwares e aplicativos, né, ligados à tecnologia, o Banco do Brasil está se reestruturando. Vai acabar com os caixas, vai fechar inúmeras agências, transformando em pontos de atendimento para poder ser mais competitivo, né? Nesse mundo que vem, de certa forma, esse universo financeiro que vem mudando de forma muito rápida. Podem ter certeza absoluta que nós teremos cada vez mais, não só aqui no Brasil, mas no mundo, empresas menores, mais eficientes, com menos funcionários, mais especializados. E é isso que o Banco do Brasil quer continuar sendo competitivo. Só para vocês terem uma ideia, essa reestruturação tem como objetivo uma economia de R$300 milhões ao ano, 2 bilhões e 700 milhões de reais em 5 anos. Isso com relação ao Banco do Brasil.
E na esteira do Banco do Brasil, certamente outros bancos virão, inclusive bancos privados. O Bradesco, Itaú, todos terão, de certa forma, uma releitura, porque todos tiveram um déficit de crescimento, de faturamento mesmo, por conta exatamente da pandemia, por conta das fintechs. Professor, o que são as fintechs? As fintechs são esses novos bancos digitais que têm custo zero praticamente, que não cobra taxa absolutamente de nada e são altamente competitivos e altamente eficientes. Se o Banco do Brasil não faz essa reestruturação, que tem o apoio do Banco Central, que tem o apoio do ministro da Economia, Paulo Guedes, ele quebra. Ele quebra, ele está fadado ao fracasso. Em um universo competitivo, que é o universo financeiro, ele precisa fazer essa reestruturação, como qualquer outra empresa precisa fazer reestruturação. Uma emissora de televisão co-irmã dessa aqui, que também trabalha em sistema aberto de emissão de sinal, uma TV aberta, já tem o seu grupo de jornalismo, o seu telejornal principal, praticamente com 90% de robôs trabalhando na operação. Não se tem mais 5, 6, 10, 15, 20 funcionários em operação de jornal como esse. Aqui nós temos 3 câmeras, um operador, daqui a pouco não tem ninguém. É uma evolução tecnológica. Infelizmente, é uma evolução tecnológica. Para bem ou para mal, isso vai acontecer no mundo e vem acontecendo naturalmente no mundo. Peguemos, por exemplo, outra emissora, por exemplo, a Cartoon Network, que fica em Atlanta, nos Estados Unidos, era gigante. Hoje é muito pequena. Se resolve, faz toda a parte comercial, tem um faturamento bilionário no mundo inteiro, vende para o mundo inteiro e numa estrutura extremamente pequena. Então, é uma tendência natural do mercado, as empresas precisam realmente se reformular, se reestruturar e não tem absolutamente nada a ver com o governo Bolsonaro, é uma questão mercadológica do universo financeiro. É isso. E professor, vou colocar o outro lado dessa moeda, a outra face dela, né? Você falou aí em eficiência, né? Na economia aí de 300 milhões por ano com essas medidas administrativas aí de fechar algumas agências no país. Aí é o seguinte, o outro lado, a outra face dessa moeda é a seguinte, vamos lá para Brasília. No início do atual governo, pegaram lá, tinha lá o Ministério do Planejamento, né? Aí tinha o Ministério da Indústria e Comércio, né? Aí pegaram esses 2 ministérios, juntaram lá no Ministério da Fazenda, que passou a se chamar Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes. Ou seja, numa tacada só, eliminaram uma gastança danada lá na esplanada dos ministérios, acabando lá com o planejamento, o status de Ministério do Planejamento e da Indústria e Comércio. Aí esses setores continuaram funcionando normalmente. Lá no Ministério da Economia, né, comandados por Paulo Guedes, ministro da Economia, o posto Ipiranga. Já foi um dia, né? O posto Ipiranga do Palácio do Planalto. E agora? E agora vão fazer o quê? Agora estão querendo fazer o quê? Estão querendo desmembrar. De novo, não querem desmembrar, não querem desmanchar o que foi feito lá atrás. Pegar o planejamento, né, que não é ministério, transformar em ministério, pegar a indústria e comércio, que não é ministério, voltar a ser ministério, e o que é pior ainda, pior não, com outro detalhe, enfraquecendo o ministro da Economia, Paulo Guedes, criando mais 2 ministérios, vai gastar e muito dinheiro, E por que é que isso vai ocorrer? Por causa do Centrão. Por causa do Centrão. Só complementando aqui, Nayara, a garganta do Centrão, ela é gigante, larga e profunda. Não, ela é e o sem seguinte, fim. E olha, além de planejamento, indústria e comércio, né? Eles querem abocanhar o Ministério da Agricultura, tirar a Tereza Cristina, colocar ela para outro lugar, querem o Ministério da Educação, querem o Ministério da Saúde. E eu volto a fazer aqui uma pergunta que eu fiz há alguns dias atrás. Gente, o presidente Bolsonaro não pode ser refém do Centrão. Por isso que a imprensa mostrou há dias atrás, olha, em janeiro foram pagos mais de 500 milhões de reais em emendas. E aí a desconfiança que se levantou é o seguinte, olha, tudo isso de emenda está sendo pago, que é para garantir
a eleição do Arthur Lira, esse aqui, que quer dificultar o trabalho da imprensa lá na Câmara dos Deputados? Será que é para isso? Será que é para isso? Né? Vamos torcer para que o Centrão, ou a banda podre, porque tem gente boa no Centrão, ou torcer para que a banda podre do Centrão, né? Porque tem banda podre, não faça o presidente Bolsonaro de refém lá no governo federal. Tanto é o seguinte, no entorno do presidente Jair Bolsonaro já chegaram a uma conclusão. Olha, vamos entregar o que eles estão cobrando nessa fatura no conta-gota. Porque se a gente entregar tudo de uma vez, eles vão vir com novas cobranças. Perde mais de Vão vir com novas cobranças. Vão querer mais e mais. Olha, o Centrão avisa o professor que a matéria não é mentirosa. A ordem vem do governo, ele acertou nessa parte, porém a matéria não está errada. Se a ordem vem do governo federal, atacar a imprensa como o governo faz é impedir a população do direito à informação. A ordem não vem do governo. Lúcio, bom dia, bancada. Lúcio, na maioria das vezes suas críticas são cirúrgicas, mas continua inocente em relação com a minoria da empresa. Da imprensa, como de qualquer profissão, tem maus intencionados. Deixa eu só contar uma coisa aqui. Eu só vou discordar que eu não sou inocente. Eu só não concordo com os milicianos, sejam do morro ou os digitais. Outra coisa, a ordem não vem do governo. Essa reestruturação do Banco do Brasil é uma decisão do Banco do Brasil por questões mercadológicas. Existe a chancela, o apoio do ministro Paulo Guedes com relação a essa reestruturação, porque é bom para o governo, é bom para o Brasil. Só isso, mais nada. Bom, gente, ainda vamos, claro, discutir bastante. Hoje tem essa paralisação do Banco do Brasil de 24 horas. Você vai conferir mais sobre essa paralisação nos nossos telejornais. Tem o Jornal do Meio-Dia, 12h10, a gente deve falar mais sobre esse assunto. Diga, Lúcio, o que você ia falar? Pode falar, dá tempinho. Só para voltar aqui num assunto que a gente já abordou aqui mais no início do programa, eu falei, olha, o Carlos Bezerra esteve lá no gabinete da deputada Janaína e tem uma declaração dele aqui que é interessante. Ele dizendo o seguinte, Bezerra nega ter apresentado terceira via para o comando do MDB da capital. Bom, ele nega, né? Porque de repente a deputada Janaína Riva pode ter falado assim, olha, foi o senhor que articulou essa questão da terceira via. Falou, não, ele disse lá para ela que ele não tem nada a ver com isso, né? Nada a ver com isso, que não articulou terceira via e que a reunião foi cancelada porque 3 deputados não puderam ir. Um teve uma dificuldade muito grande. Quebrou o carro. Quebrou o carro? Quebrou o carro do deputado. Agora é o seguinte. Quem que é? Tem nome? Não falou. Disse que um dos deputados quebrou o carro. Você sabe? Não, eu quero saber se tem um tempinho para mim também poder falar, para que eu possa falar sobre isso. Quebrou o carro. Sobre esse assunto? Pode falar. Ah, bom, pensei que não ia ter tempo para mim. Só porque eu dei os 2 minutinhos para você. Não. E o que você passou de tempo para mim, eu cedo para ele. Pronto, acabou. Tá bom, acabou então, a briga. Ninguém mais vai ter tempo nenhum, a gente vai encerrar. Bom dia, Lúcio, obrigada. Bom dia. Bom dia, Haroldo, Bom dia, Nayara, bom dia a todos. Gente, Excelente dia. Muito obrigada pela sua participação, pela sua companhia. Só lembrando, quero reforçar que a gente vai receber o presidente do DAI lá no Tribuna, a partir das 9h30, 98.3 FM. E claro que a gente vai voltar a falar sobre esse problema d'água lá em Várzea Grande, viu? Eu tenho informação aqui ainda do secretário Marcos Lemos, que o pessoal está lá na ETA do Ulisses Pompeu, tentando resolver esse problema e, como ele disse, deve normalizar aí de 2 a 3 dias. Infelizmente, vai demorar um pouco, viu? Mas estamos em cima, vamos cobrar, inclusive, a rapidez no caminhão-pipa. Obrigada, gente. Você fica agora com as notícias do Brasil e do mundo no Fala Brasil. Tchau.